E hoje vamos com a melhor forma de preparar bolo gelado direto na marmita. Isso nos traz muita praticidade, muito mais organização e também otimização na produção. E vamos com o sabor de Red Velvet com leite ninho. Esse sabor sempre tem uma ótima aceitação. E aqui eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha produção. E é claro, nesse conteúdo eu trago sempre todas as dicas importantes para você faturar aí na cozinha da sua casa também. Então, bora comigo conferir esse conteúdo? Vou começar pelo recheio, pois eu preciso dele frio. E a massa tem um segredinho para a gente deixar ela ainda melhor. Então, aqui eu tenho 5 caixas de leite condensado. Nele, eu já coloquei 50 gramas de farinha de trigo e 500 gramas de leite ninho. Já vou misturar muito bem até dissolver esses dois ingredientes no leite condensado e assim evitar gruminhos. Feito isso, eu venho com 10 caixas de creme de leite. Aqui, gente, eu tô fazendo uma boa quantidade de recheio de leite ninho, porque eu vou utilizar em 2 sabores. Mas na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês o rendimento total aqui do meu recheio e a média que eu coloco em cada bolo. Colocando o creme de leite, eu misturo novamente. Vou preparar esse recheio na panela mexedora. E aqui eu sempre faço em fogo médio e eu deixo o batedor da minha panela ali, na verdade o misturador, né? Na potência média. Deixo sempre aqui no 3. E como é recheio de leite ninho, dá o ponto super rápido. Aqui o tempo foi 20 minutos com o fogo ligado e eu deixo sempre mais 5 minutos mexendo com o fogo desligado. E aqui eu vou desligar o meu fogo. Percebam que quando eu pego a minha espátula, a princípio ele ainda vai cair um pouquinho líquido, depois no final cai mais grosso. Agora eu vou desligar o fogo, deixo mexendo por mais 5 minutos. Aqui eu vou aproveitar o calor da panela, vou deixar o meu recheio também mais brilhoso. Depois de 5 minutos, ele vai ficar nesse ponto. A princípio, cai também um pouquinho mais líquido, depois vai caindo em pequenos blocos. Se você fizer na panela normal, você mexendo mesmo, não precisa desligar o fogo e ficar 5 minutos mexendo, tá? Dá esse ponto, aí você faz o modo tradicional, desliga o fogo. Transferi para um outro recipiente, coloquei um plástico em contato de toda a superfície e deixei esfriar totalmente. Aqui ele já está totalmente frio. Já vou mostrar o ponto para vocês. Olha, gente, que recheio maravilhoso. Dá o ponto de bico e também, se eu precisasse para um bolo festivo, daria super certo. E olha a cremosidade desse recheio. E agora vamos para o preparo da massa. Vou utilizar 4 ovos inteiros em temperatura ambiente. Estou utilizando a planetária, mas se você não tiver ela, não tem problema, dá super certo na batedeira de mão, só dobra o tempo de batimento dos ovos com açúcar. Nesses ovos também vou colocar uma colher de sopa de essência de baunilha. 200 gramas de açúcar refinado já está peneirado e com uma pitadinha de sal. Se você não puder pesar, dá em média 10 colheres de sopa. Vou colocar esses dois ingredientes para bater na potência máxima da minha batedeira. Aqui foi 5 minutos, ou então até você desenvolver bem aqui, colocar bastante ar. E já vou mostrando para vocês o restante dos ingredientes, mas quando eu comecei essa receita, eu já deixei tudo preparado. Aqui eu tenho 200 ml de leite, é o integral. Nele eu vou colocar uma colherzinha rasa de vinagre.
Ele vai ajudar na pigmentação da massa e também deixando mais fofinho. Vou utilizar também corante vermelho. Gente, eu coloquei ali na colher, para quem não puder pesar, ter uma base, não é muito, tá? Porque senão você vai deixar o seu bolo marrom e não vermelho. Vocês viram ali que não completa a colher de sopa. E foram 4 gramas do corante vermelho intenso da FAB. Nesse leite, eu já coloco também 60 ml de óleo. Eu gosto muito do óleo de girassol. E vou reservar esses líquidos. E os meus secos serão 270 gramas de farinha de trigo. Se você não puder pesar, dá em torno de 14 colheres. Uma colher de sopa rasa de chocolate em pó, esse é o 50% cacau, não é muito chocolate aqui não, tá, gente? E uma colher de sopa de fermento químico. Vou misturar todos esses secos e também reservar. E aqui vai ser o modo tradicional, os ovos com açúcar já deu tempo de batimento, vou colocar minha batedeira na potência 1 e ela vai ficar nessa potência até eu terminar essa receita, tá? Eu não aumento mais. E se você fizer na batedeira de mão, você vai chegar nesse ponto. E vou colocar os meus líquidos delicadamente, lembrando que aqui está na potência 1, pois eu não quero estragar a estrutura de ovos com açúcar que eu ganhei no batimento. E continuando na potência 1, eu vou colocar meus secos. Também delicadamente, e aqui eu só vou colocar, vou terminar de misturar com a ajuda do batedor Globo mesmo. Se você preferir fazer esse processo com a ajuda do fouet, é totalmente a critério. Misturo bem a massa com delicadeza, gosto de fazer sempre o movimento de baixo para cima e vou deixar ela totalmente homogênea. E olha como que fica uma massa linda, gente. Você pode utilizar ela em vários preparos. E eu também vou dar uma dica para vocês sobre a massa assim, estilo Red Velvet. Gente, às vezes você faz uma massa, ela fica marrom ou então rosa. Rosa é porque você colocou pouco corante. E marrom porque às vezes você colocou o corante ali nas medidas certinhas. Mas se você coloca muito açúcar e também assa em fogo alto, muda a pigmentação da massa. Então, se atentar a esses fatores também é fundamental para você ter um bolo Red Velvet perfeito. E as marmitinhas que eu vou utilizar, a referência dela é D12 e ela tem a capacidade de 220 ml. Eu gosto sempre de espirrar um pouquinho de desmoldante nas marmitinhas, é só um pouquinho mesmo, tá, gente? Isso me traz várias vantagens, até na hora para eu umedecer o bolo e também quando o cliente for comer, ele não precisa ficar raspando a marmita. Mas como eu sempre falo, não tem desmoldante, não precisa passar nada, tá, gente? Não precisa aqui untar as marmitinhas, que dá certo também se você não untar. Ali eu já pesei a minha marmitinha, já tarei, já descontei, ela pesa 3 gramas. Agora eu vou colocar em cada marmita 60 gramas de massa. Gente, essa parte é fundamental para você ter uma balança, por quê? Aqui a gente precisa colocar padrão no produto e nos traz várias vantagens. A gente ganha na precificação, ganha no rendimento das marmitas e também, gente, é muito mais profissionalismo a gente trabalhar dessa forma. E tem um porém também aqui, se você colocar muita massa, o bolo depois não fecha, tá? Então, é essencial uma balança. Mas se você tá começando agora, não tem como investir na balança, mas você quer preparar esses bolos, é bem pouquinha massa, tá, gente? Olha, reparem ali aonde eu coloco, porque aqui a massa ainda vai crescer. E como no meu forno não cabe tudo, eu já preencho algumas marmitinhas e coloco para assar. Enquanto assa essa remessa, eu já vou preenchendo as outras marmitas e não tem problema, tá, gente? Até se eu preencher todas as marmitas e meu forno ainda estiver ocupado, eu deixo na bancada ou se tiver muito quente, eu coloco na geladeira.
E aqui, gente, sempre que suja ali a lateral da minha marmitinha, eu já limpo antes de assar. Aqui é bem mais fácil de limpar e se assa dessa forma, o visual depois não fica legal. E aqui, para não ficar dúvida, eu coloquei 60 gramas de massa em cada marmitinha. Vou levar para forno pré-aquecido a 180 graus e aqui no meu forno as marmitinhas assam por 20 minutos. É bem rapidinho. Enquanto essa remessa assa, eu já vou preenchendo o restante das marmitinhas com a massa e do mesmo jeito, tá? Passo um pouquinho de desmoldante e depois coloco 60 gramas de massa. Aqui os meus bolos já assaram. Gente, olha que cor linda. E aqui essa parte de cima é açucarada, então ela sempre fica um pouquinho mais escurinha. E agora vamos preparar a calda do bolo. Aqui eu tenho 300 gramas de leite condensado. E vou utilizar também uma caixinha de creme de leite. Ele é para dar mais cremosidade na calda e passar para o nosso bolo. Já misturo bem esses dois ingredientes e depois eu venho com 400 ml de leite, é o integral. Aqueles cristalzinhos do leite, gente, é de gelo. É que eu peso os ingredientes, aí sim eu começo a gravar e eu deixei ele na geladeira, minha geladeira estava muito forte. E agora vamos para a dica de ouro para bolos gelados. Aqui nós temos duas opções para umedecer o bolo. A primeira é você umedecer ele ainda quente. O bolo quente absorve mais a calda. Como eu faço produções, eu nunca consigo umedecer o bolo ainda quente. Então eu faço o quê? Eu vou aquecer a calda. O meu bolo já esfriou, mas eu aquecendo a calda vai ter o mesmo efeito, vai absorver bastante. Essa dica é para você deixar o seu bolo ainda mais molhadinho, porque é a característica do bolo gelado bem molhadinho sempre. Eu aqueço a minha calda no micro-ondas, mas se você não tiver ele, pode aquecer na panela mesmo. É apenas deixar ela bem quentinha, tá, gente? Não precisa ferver nada do tipo. E para umedecer os bolos, eu sempre venho fazendo furinhos, assim a calda absorve mais rápido e também facilita. Venho com um garfo. Só que aqui, gente, tomem cuidado para não chegar muito no fundo e a gente furar a marmita. Aí, dependendo como você vende, vaza tudo e mela todos os bolos. Aqui é só superficial mesmo. Agora eu venho molhando meus bolos e eu vou colocar essa quantidade que eu tô colocando agora 2 vezes no bolo, tá, gente? Lembrando que eu tenho realmente que deixar ele bem molhadinho. Ah, gente, essa quantidade de calda dá certinho para 14 bolos, que é o que me rende aqui na massa, tá? E nesse vídeo eu fiz 2 produções da massa de Red Velvet, por isso que vai aparecer bastante bolos aqui no vídeo. E eu também fiz choconinho, eu vou mostrar para vocês. E esse sabor é Red Velvet com um toque de morango. Para eu ter mais durabilidade também, se eu quiser congelar, eu utilizo essa geleia de morango. Ela é bem pedaçuda e saborosa, mas é claro, você pode utilizar a geleia da sua preferência, ou até mesmo a fruta fresca. Só que se você utilizar a fruta fresca, a validade cai bastante e não é recomendado o congelamento. E aqui eu vou colocar um morango em cada marmitinha. A geleia, ela vem com o morango inteiro mesmo, tá, gente? Aí, primeiro eu coloco um pedacinho de morango e depois eu vou colocando a geleia mesmo. Coloco só ali no meio, porque se eu coloco a camada inteira, depois a geleia fica vazando. E aqui eu também consigo espalhar essa geleia quando eu vir com o bico de confeitar, que é o recheio. Depois eu venho com o recheio, coloquei ele na manga de confeitar e cortei apenas a pontinha. Venho colocando, fazendo esse zigue-zague. Só que aqui eu preciso me atentar no quê? Eu não posso chegar muito ali nas laterais, senão depois eu não consigo fechar, porque a minha tampa na lateral, ela é um pouquinho mais baixinha. Aí encosta no recheio, amassa e o visual não fica tão legal.
E nesse momento eu espalho a geleia ali no bolo, espalho no que der, não me preocupo também de colocar em toda a fatia. Depois, para finalizar aqui no vídeo, eu vou trazer duas opções para vocês. Essa primeira é colocar granulado ali na lateral. Eu já falei para vocês que eu gosto muito desse granulado porque ele é chocolate puro. Mas, particularmente, eu prefiro a próxima opção por estética, que é colocar o bolo esfarelado na lateral, porque chama muito mais atenção. E eu sempre gosto de colocar algum detalhe na lateral desses bolos, justamente para ficar mais fácil para eu fechar. E a próxima opção, como falei, é utilizar o farelo do bolo. Eu peguei aqui o bolo que eu assei com vocês e esfarelei totalmente, e agora eu vou colocar na lateral. E essa decoração, vocês vão perceber que até no vídeo ela chama muito mais atenção. E é claro que dá pra ver nitidamente que é um bolo de Red Velvet. E aqui no farelo do bolo, vocês vão perceber a cor que fica esse Red Velvet. Fica perfeito, gente, fica ali na medida. Eu já tô falando para vocês repararem, porque nesse bolo eu não vou dar colheradas, eu vendi tudo. E para finalizar essas decorações, eu coloquei raspas de chocolate da Calibu. Esses rosinhas, gente, é maravilhoso. Só que eu achei que não combinou tanto. Então, teve alguns que eu também coloquei o granulado da Harud, que também é chocolate branco. E olha a lindeza que fica, gente. E nessa produção, eu também fiz o bolo de choconinho. É basicamente a mesma coisa, tá, gente? Só mudei a massa, fiz a de chocolate. Já tem receita aqui no canal. Quantidade de massa é a mesma, de calda também. A dica da calda, ou a calda quente, ou o bolo, também eu utilizo. Eu vou deixar o link com essa massa de chocolate aqui na descrição para vocês. E aqui eu utilizei o mesmo recheio do bolo de Red Velvet, por isso que eu fiz uma boa quantidade. E nesse eu dei um toque de Nutella. Aqui na manga de confeitar eu tenho Nutella pura mesmo, eu sempre dou uma aquecidinha para ficar mais maleável. Coloco essa quantidade e depois venho com o recheio de leite ninho. O mesmo que eu fiz com vocês. Da mesma forma, com uma manga de confeitar, corto só a pontinha e vou fazendo zigue-zague. Também me preocupando para não chegar muito na lateral para eu conseguir fechar. Depois, para finalizar, eu coloco fios de Nutella em cima, bem fininho. Aí, eu até coloquei em outro saquinho a Nutella e coloquei granulado na lateral. Também gosto de utilizar o granulado, que é chocolate puro mesmo. Esse sim é o granulê. Agora eu vou compartilhar com vocês as informações principais. A validade desse bolo eu dou de 5 dias, sendo mantido sempre em refrigeração, pois ele é bem perecível por conta da quantidade de calda que tem aqui. E a calda também é fria. E se você quiser congelar, é por 30 dias, os dois sabores, e nessa marmitinha facilita muito o congelamento. Essa quantidade de recheio que eu preparei com vocês, eu preparei 50 bolos, que foram exatamente para essa produção. E as quantidades que eu compartilhei aqui com vocês da massa e da calda, foram para 15 unidades de bolo. E eu vendi esses bolos por R$10, os dois sabores. Lembrando que eu deixo muitas informações para vocês na descrição, mas qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. E foi esse granulado que eu coloquei ali na decoração do bolo. E, gente, qualquer dúvidas pode deixar aí nos comentários. Eu trago esses vídeos de produção aqui no canal porque eu também quero incentivar vocês, principalmente quem está começando agora na confeitaria. Também gosto de deixar dicas e ideias. E se você gosta desses vídeos, ele te ajuda de alguma forma, te incentiva, deixa aqui nos comentários para mim, porque vocês também são os meus incentivos. E aqui para fechar é bem simples, eu utilizo a tampa PET e como eu falei, eu gosto sempre de colocar alguma coisa ali na lateral porque me dá suporte para fechar. Aí eu aperto com a própria tampa e depois fecho, bem simples, né, gente?
Depois venho com a etiqueta, com a minha logo, e como é assim para o Faça e Venda, a gente também tem que colocar a validade. E se você está precisando de etiquetas com a sua logo e etiquetas de qualidade, aproveite o cupom de desconto aqui do canal e é por tempo limitado. Vou deixar o link aqui na descrição. E é isso, pessoal, que eu tinha para hoje. E se você fizer qualquer receitinha aqui do canal, posta lá no meu grupo do Facebook ou me marca no Instagram. Eu amo o retorno de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!